ZYI 891, ZYG 26. Rádio Pioneira de Teresina. Às 12 horas, Território Livre. Às 12 horas e 15 minutos, Correspondente Pioneira. Às 13 horas, A Grande Jornada. 17h55, Vanguarda Noticiosa. Amanhã, às 6 horas, pontualmente, outra apresentação da Grande Revista. Até lá, bom dia e lembre-se, quando o assunto é notícia, o comando é Pioneira, emissora que não para. A Rádio Pioneira de Teresina, ela foi fundada no dia 8 de setembro de 1962, em plena ditadura militar. Porque naquele tempo, se você não dissesse o que agradava os militares, eles mandavam fechar mesmo a rádio, né? As emissoras de rádio. Nós passamos com alguns problemas, né? O Dídimo, por exemplo, o Joel Silva e outros mais contundentes que nós tínhamos aqui, tipo Deoclésio Dantas, Carlos Augusto de Araújo Lima, sempre foram chamados lá para esclarecer porque tinha falado isso ou aquilo e tal. A gente recebia discos e tinha aquela ânsia de colocar no ar antes das outras, era uma concorrência fortíssima. Então eu recebi uma música, um disco do Chico Buarque, uma música chamada Apesar de Você. E aí no que eu recebi, um detalhe, os discos que vocês estão vendo desse arquivo eram todos de graça. A gente recebia das gravadoras, eles mandavam direto. No que eu recebi a música, eu na ânsia de colocar no ar, antes das outras, eu lá me lembrei que tinha que mandar para a relação da Polícia Federal, não lembrei, coloquei no ar. Nessa época a Polícia Federal, o posto da Polícia Federal ficava a duas quadras da Rádio Pioneira, que na época funcionava na Senador Pacheco, esquina com a Rua Barroso. Logo, imediatamente chegaram agentes da Polícia Federal para recolher o disco, para me perguntar por que eu botei, o que foi que eu achei da letra. Chamou o apresentador da hora que colocou também, fizeram as mesmas perguntas. E depois que estavam fazendo as perguntas, eu fui chamada na direção, na sala do diretor. E depois que fizeram as perguntas, aí o doutor Jesus falou para mim, na época era o doutor Jesus Tágera, que é o dono da TV Cidade Verde. Aí ele falou que era a Polícia Federal. Eu quase desmaio, né, ali. Mas foi apenas isso. O que eu respondi é o que eu achava, que Apesar de Você era uma música de dor de cotovelo. Depois que a gente vai vivendo a experiência, é que eu fui focar mais na letra e vi que realmente era uma agressão ao regime militar. Mas até então eu achava que era uma dor de cotovelo. Apesar de você, amanhã vai ser outro dia. Era isso que dizia a música. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Eu sou ouvinte da rádio aproximadamente de 62, por aí assim. Com consciência, com mais consciência. Mas me lembro da inauguração da rádio, né? O Carlos Said fazendo as reportagens, né? Aquele pessoal mais antigo. Era uma Kombi, me lembro demais que era uma Kombi, essa Kombi andava para cima e para baixo. A Pioneira, a emissora que não para, né? Então, me lembro demais disso, eu muito pequeno, nessa faixa de 10 anos de idade. Olha, a Rádio Pioneira, ela tem para mim, na minha concepção, um grande viés que a diferencia das demais emissoras, que é o fato dela ser interativa. Ela não tem uma programação fechada, ela não tem uma programação onde o locutor fique lá se esbaldando de falar, não. Ele quer essa participação. Alô? Alô? Bom dia. Eu ouvi 3 palavras. 3 palavras. Quem que está solicitando? Geraldina. Ô, senhorita Geraldina, mais alguma coisa? Queria só a Benedita, a Nazalém, a Irivaldo. Passou, naquele tempo, se o rádio era muito música,
né? Então se ouvia música no rádio, embora uma qualidade de som não muito boa, porque o rádio AM não tem uma qualidade de som boa, né, para se ouvir música, mas todo mundo tinha os programas que eles chamavam programas de disc jockey, onde os ouvintes ligavam, pediam música, oferecia para a namorada, para o namorado e tal. Era uma coisa muito comum, né, naquele tempo. Mas a Rádio Pioneira, ela investiu mais no jornalismo, já naquele tempo. Então, pegou uma equipe de profissionais que já existiam no rádio e outros que iniciaram nessa época, como é o caso do Dínio de Castro. Ele iniciou exatamente um dia antes da Rádio Pioneira ser inaugurada. Ele fez a transmissão de uma partida de futebol de Belém do Pará para cá. Foi a primeira pessoa a falar nos microfones da Rádio Pioneira, foi o Dínio. Eu sempre gostei muito de esporte, desde menino. Eu gostava muito de jogar futebol e acompanhava muito a transmissão pelo rádio, né, de tudo quanto era jogo. Eu dormia muito tarde da noite ouvindo rádio de futebol. Eu tinha uma verdadeira paixão pela comunicação esportiva. E eu estudei 2 anos em Parnaíba, no ginásio São Luís Gonzaga. Foram os anos de 59 e 60. E aí lá no colégio eu jogava futebol por minha classe, no campeonato interclasses, e depois eu deixei de jogar para escrever. Aí então eu assistia os jogos e escrevia mesmo a caneta sobre o jogo, analisando o jogo, seguindo aquilo que eu via no Jornal Globo do Rio de Janeiro, no Jornal dos Esportes. E segunda-feira de manhã eu chegava muito cedo, lá no Colégio São Luís Gonzaga, colocava lá no painel, né, no Jornal Mural, e os colegas todos chegavam cedo para ler também o que eu estava escrevendo sobre o jogo, e aí aumentou mais a minha paixão. E eu voltei para Teresina. Quando eu voltei para Teresina, aí então eu fui ao Carlos Said, pedi essa oportunidade na difusora, que ele me deu, depois me trouxe para a Pioneira, e estou aqui até hoje movido especialmente por essa enorme paixão que eu tenho, ainda tenho até hoje, não diminuiu em nada a minha paixão pelo esporte e pelo rádio, notadamente pelo rádio em matéria de comunicação esportiva. Fui aceito pelo companheiro Dínio de Castro, que me aceitou de forma paulatina. Eu ia gravando boletins institucionais do governo do estado, da Rádio Pioneira. Naquela época tinha aqueles gravadores grandes, e foi bom para mim também, uma experiência formidável, porque foi nesse primeiro momento que eu comecei a fazer o que realmente eu queria na rádio, que era ser locutor noticiarista. Poderia até ser apresentador também de programas com variedades, como faço hoje ainda. Tem um programa de 2 horas até as 4 horas da tarde, que é um programa com variedades. Tem música, tem economia, tem cultura, tem o esporte, enfim, tem a prestação de serviço, porque a vocação natural do rádio é exatamente essa, prestação de serviço. Em 1985 houve uma enorme um transtorno para os teresinenses e os piauienses em grande parte, com as chuvas torrenciais que caíram nas cabeceiras do rio Parnaíba, inundando a cidade de Teresina. E Vieira Toranga, já é falecido, veio até a rádio. Eu tinha um programa de domingo, o Domingo Alegre, aqui pela Pioneira de Teresina, o Domingo Alegre. E o Domingo Alegre ouvia as pessoas, mas chovendo muito e muita água, e as ruas sendo inundadas. Ainda não havia o dique ali em torno do rio Parnaíba, mais ao norte da cidade, que foi uma construção do governador também já falecido, Alberto Silva.
E quando o Toranga chega, diz: Joel, nos ajude, por gentileza, governo de Hugo Napoleão, as pessoas na Zona Norte, São Joaquim, Porto Velho, Mafrense, estão morrendo praticamente afogadas, porque não tem socorro, a luz já foi cortada, não entra veículo. E aí então nós fizemos essa campanha. As pessoas estavam ainda duvidosas, mas a rádio conseguiu mobilizar pessoas e autoridades para que os moradores da Zona Norte de Teresina fossem resgatados. A gente sabe que o rádio AM, ele passou por uma fase muito difícil. A Rádio Pioneira navegou em um mar muito bravio durante um período da radiofonia, da imprensa falada no estado do Piauí, mas sobreviveu. Então, os profissionais da rádio e a própria empresa é uma heroína por isso. Hoje em dia, as rádios passam por essa dificuldade, mais que a televisão, embora a televisão, o espaço comercial da televisão seja bem mais caro, mas a rádio ainda é um pouco desvalorizada nesse sentido. Mas as dificuldades foram só essa. Tudo é maravilhoso quando a gente faz o que gosta, como eu faço, então tudo fica mais fácil de ser feito e de ser vivido. Bom, aqui eu conheci o meu marido, né, o Joel Silva, com quem eu compartilho a minha vida até hoje, já 38 anos de casado, mais 7 de namoro, porque aqui eu conheci o Joel desde 1970. E aí nós casamos, formamos uma família, e nessa família que é composta por 3 filhos, um deles tornou-se jornalista também, né? Então, assim, a importância da Rádio Pioneira para mim até nisso, é muito importante para a formação da minha família. Amem os seus semelhantes, né? Amem os seus ouvintes, os seus telespectadores, os seus leitores, né? Porque isto terá retorno. E sejam felizes, porque também não dá para ser um comunicador demonstrando infelicidade. Eu só posso fazer o meu ouvinte feliz se eu me mostrar feliz. Era o meu primeiro campo pastoral episcopal, Petrolina, à margem do São Francisco. Petrolina, um grande sertão aberto para o interior pernambucano. Dias e noites se passaram na peregrinação do amor, na implantação das sementes da paz. Depois, Senhor, vós dissestes: sai desta terra, deixa este povo, eu preciso de ti mais além. Vai para a terra outra que eu vou te indicar. Esta outra terra era Teresina. Teresina, no Piauí. Numa época difícil para o Piauí. Quando eu aqui cheguei, quanta dificuldade, quanta pobreza, quanto desalento, quanta falta de esperança. E começamos a trabalhar, começamos a levar adiante o nosso lema de evangelizar e de humanizar. Senhor, vós fizestes o que devias fazer, e eu, instrumento vosso, aquilo que pude realizar. Dom Avelar veio ser arcebispo em Teresina. Ele era bispo de Petrolina, Pernambuco, e nas viagens dele pelo interior do estado e na zona rural de Teresina, ele identificou um índice de analfabetos muito grande no estado do Piauí. Imagina naquele tempo, nos anos 60. Ele, como uma pessoa muito dinâmica, e acreditava que para fazer o trabalho dele de evangelização das comunidades, ele precisava que as pessoas fossem educadas e tivessem um nível cultural de absorver, pelo menos, a mensagem que ele gostaria de dar para aquelas pessoas. E aí ele aproveitou um projeto do Ministério da Educação e Cultura, na época,
que chamava-se Movimento de Educação de Base. Aproveitando esse projeto do Ministério da Educação, o Dom Avelar criou as radioaulas no estúdio da Rádio Pioneira, com um conteúdo que o Ministério fornecia. O professor vinha para o estúdio e dava essa aula através do rádio. Então, o nome Pioneira surgiu não por ser a primeira emissora do Piauí, mas por ser a primeira emissora a se preocupar com a educação do piauiense. Então, a Rádio Pioneira de Teresina, ela tem esse nome porque foi uma emissora que foi criada voltada para a educação. Senhor, eu vos agradeço. Eu vos agradeço pelos dons todos que me destes nesta oração por um dia feliz que estou aqui pronunciando no dia de hoje. Pois foi através desta rádio pioneira que eu instituí logo nos primeiros dias esta oração por um dia feliz, ouvida neste inteiro Piauí. E curioso, quando eu estava para sair daqui, me despedindo de um povo em lágrimas, de um povo comovido, muitas vezes eu ouvi esta palavra: Dom Avelar, o senhor fez muita coisa importante nesta terra, porém, o melhor que o senhor fez foi a oração por um dia feliz. Senhor, termino porque não posso continuar falando, não devo. Daqui a pouco mais estarei tomando o avião. Via Brasília, hoje deverei chegar, com a vossa graça, na cidade do Salvador. Adeus, Teresina. Adeus, Piauí. Adeus, povo querido. Até outro dia, quando Deus o permitir.